A paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo você vai encontrar uma mensagem poderosa para nos trazer mais força, esperança e fé. 1 Timóteo 1,18 diz: combate o combate firmado nas promessas que antecipadamente te foram feitas. Nessa mensagem você vai encontrar um segredo de como combater o combate, trazendo à tua memória as promessas que Deus te fez e usando elas como armas contra os nossos adversários. Também eu conto um testemunho, aonde Deus havia me feito uma promessa muito grande, mas as circunstâncias se tornaram totalmente desfavoráveis, aonde não havia mais nenhuma possibilidade de Deus cumprir o que Ele me havia prometido. Mas como Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para prometer e se arrepender, Ele fez com que tudo se mudasse da maneira que Ele queria e Ele cumpriu. Por mais que não foi pela minha perspectiva, mas segundo a dele, Ele cumpriu todas as suas promessas. Que Deus te abençoe. Olha só, primeira epístola de Timóteo. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, verso 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. O apóstolo Paulo está dizendo para o seu discípulo querido, Timóteo. Ele falou: eu estou te dando um dever, estou te encarregando de uma missão. E segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. O que é profecias que Timóteo foi objeto? Promessas de Deus sobre a vida de Timóteo. Segundo as promessas que Deus fez para você, que você foi objeto, você foi o foco. Eu quero te perguntar, você tem promessa de Deus? Deus te fez alguma promessa? Deus te mostrou o propósito que Ele tem na tua vida e o que Ele vai realizar? Se Ele tem, traga na memória agora essa promessa de Deus. Segura ela aí. Traga na tua memória o que Deus já te prometeu que Ele vai fazer na tua vida. Até aquelas, em nome de Jesus. Relembre agora das promessas que até mesmo você já esqueceu. Amigo, querido Espírito Santo, traga na memória desses irmãos e irmãs agora as promessas que já foram feitas para eles. O plano que o Senhor tem na vida deles. E muitos nem acreditam na promessa que o Senhor fez para eles, porque é muito grande o que o Senhor prometeu. Mas o Senhor vai cumprir. Mas eles precisam o quê? Crer. Então segura aí. Olha só, Timóteo, segundo as promessas que você foi objeto, combate. Combate. Timóteo, pega as promessas que você recebeu e combate. Nós estamos aqui nesse mundo combatendo o bom combate. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Nós estamos aqui combatendo o bom combate. Então ele está falando: Timóteo, pega a palavra de Deus, a promessa de Deus que foi te feita e combate. Jesus, quando foi combater o inimigo no deserto, ele combateu com a palavra. Satanás vinha com a palavra e Jesus dizia: nem só de pão viverá o homem. Satanás vinha com a própria palavra e Jesus também está escrito: não tentarás o Senhor. Jesus combatia com a palavra, com a promessa de Deus. O combate, você combate firmado nas promessas. Ele fala assim: combate firmado nelas o bom combate. Você vai combater o combate, mas qual vai ser o teu apoio? Aonde que vai estar os teus pés para te dar? Porque eu só posso estar firme por causa do apoio onde eu estou. Onde meus pés estão? Ele está dizendo que tem que estar em cima da promessa. Irmão Leandro, você pode dar mais um exemplo na Bíblia para ficar mais claro para a gente? José, ele tinha promessa? Deus deu a José sonhos proféticos. Que Deus ia fazer uma grande obra na vida dele. Ele ia ser um grande líder, ao ponto da família dele se tornar servo dele. José tinha sonhos proféticos. Uma grande obra Deus prometeu para ele. Porém, irmãos, a vida dele não foi do jeito que ele queria. Primeira coisa que acontece, os seus irmãos jogam ele lá no poço.
Quando ele estava lá dentro do poço, da cisterna, o que ele fazia? Eu não vou morrer aqui dentro. Eu não vou morrer nesse poço, porque eu tenho promessa de Deus. Eu vou me firmar nelas. Eu não vou morrer aqui. Deus vai me tirar desse poço, porque eu tenho promessa, Ele me fez promessa. Então eles tiram ele do poço, e ele pensa, não, agora vai melhorar. Piora. Ele é vendido e vai para o Egito. E quando ele está ali como escravo, na feira, o pessoal colocando, eu pago tanto, o outro diz, não, eu pago tanto. E tem cada um querendo comprar José, ele falou, eu não vou morrer aqui como escravo, porque eu tenho promessa, eu tenho sonhos que Deus me deu. Então, alguém chega para comprar ele, e ele fala, agora vai melhorar, Potifar me comprou, vai para a casa de Potifar, até dá uma melhorada por um tempo, melhora as coisas por um tempo, mas a mulher de Potifar coloca o olho em cima dele, o cobiça e acusa ele de assédio sexual, e ele é preso. Na prisão, ele faz o quê? Combate o bom combate, firmado nas promessas. Eu não vou morrer aqui, porque eu tenho promessa de Deus. Deus vai me tirar daqui e vai cumprir todos os sonhos que Ele me deu. Você tem sonhos que Deus te deu? Qual é o sonho que Deus te deu? Qual é o sonho que Deus te deu? Talvez você nem acredite mais no sonho que Deus te deu. E eu entendo você. Às vezes, já faz tanto tempo, como José, quanto tempo esquecido no Egito, sem notícias da sua família. Talvez ele também já poderia estar esquecendo do sonho. Ele tentou pedir ajuda para o copeiro. Quando você chegar perante Faraó, lembra-te de mim. Estava desesperado. Talvez a confiança dele no Senhor já tinha diminuído, porque o tempo tenta esfriar o nosso coração. Em Provérbios diz que a promessa demorada é a tristeza da alma. Uma promessa que Deus faz para a gente pode ser esfriada, pode fazer a nossa alma esfriar com o tempo prolongado. Josué e Caleb, depois de 40 anos da promessa que Deus fez para eles falaram assim, a chama no nosso coração da promessa é a mesma como do primeiro dia. Os 40 anos não conseguiram esfriar a nossa alma. Eu queria ser como esses homens, mas eu não tenho mais a chama no meu coração acesa como nos primeiros dias de quando Deus me fez a promessa. Como que eu sei isso? Eu orava muito mais, eu estudava a Bíblia muito mais, eu consagrava muito mais, eu pecava muito menos. Mas o que acontece? Hoje eu tenho que lutar contra vozes que dizem, para que estudar tanta Bíblia? Por que você estuda tanto assim a palavra de Deus? Se você nem tem agenda para pregar, ninguém convida você para pregar em lugar nenhum. Por que você ora tanto assim? Se Deus nem te usa tanto assim, para que ficar orando tanto? Então o inimigo tenta esfriar a nossa alma. Mas Deus tem me treinado a viver não pelo que eu sinto. Jeremias 23. Eu sou Deus apenas de perto e não seria também de longe? Eu sou Deus só quando você me sente, quando você não me sente, eu não sou Deus? E eu estou nessa escola hoje. E Deus tem me ensinado que eu não preciso sentir muita coisa. Eu não preciso sentir. Eu preciso crer. Você não precisa sentir. Você não precisa sentir. Você precisa acreditar. Acreditar numa palavra só que Ele te falou. Irmã Edilane, você precisa apenas de uma palavra de Jesus. E ela é suficiente para te fazer mais do que vencedor. Então, por mais que o meu coração não tenha mais aquele ânimo de antigamente, eu penso comigo, bem sei em quem eu tenho crido, e que nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Então eu vou continuar marchando, eu vou continuar marchando. As pessoas chegam para mim e dizem assim,
Leandro, o tempo passou, você está perdendo tempo, né? O pouco de tempo que te resta, invista na sua vida. Vai cuidar dos seus interesses. Você fica aí se doando para a obra de Deus, e o tempo está passando. Você tem pouco tempo agora. Eu sei em quem eu tenho crido. E no tempo dele, Lamas, Tenlei, Nomos, Kenene Manaradas, Torodo Kedene Menene Manaramadagai, Staremadesho Kodorobasti, Kemanaradai. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O tempo passa, mas o tempo não pode fazer nada com a palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras hão de permanecer. Tudo que Jesus prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir. Para edificar um pouquinho mais o teu coração, eu vou ler para você o Salmo de número 115, 105, o verso 16, que diz assim, ó: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, José do Egito. Está lá em Salmos 105, 6. Deus enviou José adiante, Deus permitiu tudo aquilo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros na prisão. Mas olha só, irmão, Deus permitiu as pessoas tocarem em José até determinado ponto. Até que ponto, irmão Leandro, Deus permite as pessoas tocar na minha vida e na sua, na de José, na de Daniel? Jogaram Daniel na cova dos leões, até determinado ponto. Oh, aleluia! Pergunta para mim, meu irmão. Pergunta para mim, minha irmã. Até que ponto Deus permite que alguém toque na minha vida e na sua? Ah, não, Deus não permite tocar. Permite sim, tocar em José. Olha aqui, ó. Apertaram em grilhões, puseram em ferros. Até que ponto Deus permite a gente ficar doente, ficar em depressão, ser traído, ser enganado? Até que ponto Deus permite alguém tocar na sua vida? Que permitir, Ele permite sim. Tocar em Jesus, bater em Jesus, cuspir em Jesus. Até que ponto? Eu vou mostrar para vocês. Até que ponto Deus permite que alguém toque na sua vida? Até o verso 19, que está escrito assim: até prenderam José em grilhões e ferro, até, verso 19, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Até cumprir-se a profecia. O que Paulo disse para Timóteo? Combate o bom combate firmado nas profecias, nas promessas que te foram feitas. As pessoas vão tocar na minha vida e na tua vida até cumprir-se a profecia, a promessa de Deus. Quando chegou o dia da promessa e a palavra de Deus já te provou, a palavra de Deus te moldou, te ensinou você a ser humilde, para você não se exaltar sobre os teus irmãos, para você não falar que foi com a força dos teus braços que você chegou onde você está, depois de provado pela palavra de Deus. E agora chegou o dia de cumprir a palavra de Deus, de cumprir a promessa de Deus. Agora ninguém mais toca em você. Agora é a hora da glória de Deus se manifestar através da minha vida e da sua. Muito forte, irmãos. Até quando alguém pode tocar em você? Até cumprir-se a palavra, a promessa, a profecia a teu respeito. Até a palavra de Deus ter te preparado. Te preparou? José agora está pronto, está preparado. Agora eu vou exaltar ele. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo dele ele vai te exaltar. Então não se preocupa, querido irmão, o que você está passando. Irmãos, eu preciso ligar esse celular aqui, que vai cair, vai acabar a bateria. Até que ponto alguém pode te humilhar? Até que ponto você vai continuar nessa luta? Maravilha, carregando. Até que ponto?
Até quando? Você pode perguntar para Jesus. Até quando você vai ficar sofrendo? Até quando você vai ficar sendo humilhado? Até quando Deus vai ficar quebrando o vaso? Até a palavra de Deus te preparar para você não se perder, não se orgulhar, não se... Quantos homens cheios de poder e dons têm se desviado, caído, porque não foram moldados pela palavra. Mas Deus está moldando você até cumprir-se a promessa. No dia da promessa, irmãos, não tem para ninguém. Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu. Sai da frente, porque se você não sair da frente, Deus vai passar por cima, porque Ele é fiel nas promessas dEle. Então, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Com vontade ou sem vontade, seja fiel. Com o coração cheio de fogo ou sem cheio de fogo, permaneça fiel. Permaneça no barco, permaneça dentro da arca. Quem está dentro do barco não vai afundar, porque Jesus está no barco. Eu falei, se alguém quisesse escutar o testemunho, era para colocar uns améns aí. Será que deu amém aí? Acho que deu, né? Vou contar o testemunho para vocês. Vou contar 2, então. Vou contar 2 testemunhos para a gente terminar essa live. Tomara que eu não passe do horário. Irmãos, vou contar 2 testemunhos para vocês. O primeiro testemunho que eu vou contar para vocês já faz alguns anos. E olha o que aconteceu. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Fala um amém para mim aí. É que eu não tenho o retorno de vocês, às vezes não sei se vocês estão me ouvindo bem. Aleluia. Eu fazia parte de uma igreja em Curitiba. Eu era um líder adjunto da mocidade. E eu vou resumir, tá? Vou focar mais na parte importante. E Deus falou comigo um dia, eles vão tirar você da liderança da mocidade. E eu fiquei muito triste. E o Senhor falou, ó, sexta-feira eles vão se reunir para te tirar da liderança. E um dos dirigentes da igreja me procurou na sexta-feira. Eu fui na igreja buscar algo à noite, e ele chegou em mim, um presbítero, na época já era evangelista. Ele falou, Leandro, eu preciso falar contigo. Eu falei, pode falar. Ele falou, não, mas tem que ser num lugar à parte. Eu disse, à parte? Por quê? Ele falou, não, porque é só para você ouvir. Eu falei assim para ele, é sobre a reunião que vocês vão ter hoje à noite, que vocês vão me tirar da liderança da mocidade? Ele levou um susto, irmãos, quando eu falei isso. Ele falou, mas como você sabe disso? Me pegou assim pela camisa assim e me puxou. Falou, quem te contou isso? Isso é segredo. Só 3 pessoas na igreja sabem dessa reunião. Quem foi que vazou essa informação? Eu falei, essa informação não vazou. Essa informação veio lá do céu. Ele falou, você está de brincadeira comigo? Eu falei, não, Deus falou comigo ontem que vocês vão se reunir hoje para me tirar da liderança dos jovens. Ele falou, não, você está falando sério? Eu falei, estou. Ele falou, então, o que eu queria falar com você é sobre isso. Eu queria te preparar para você não ficar triste. Eu falei, triste eu já estou. Né? Daí ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, olha, se Deus falou comigo, é porque Ele vai consolar meu coração. Mas que eu não estou feliz com isso. Daí ele falou, então tá bom, Deus te abençoe. No domingo, fizeram uma reunião com toda a igreja e me tiraram da liderança dos jovens. O pastor não contou porque me tirou da liderança dos jovens, queria me colocar no outro departamento. Eu falei, pastor, se eu não sei o que eu fiz de errado nos jovens, eu também não vou aceitar outro departamento, porque eu não sei o que eu estou fazendo de errado, o senhor não está falando para mim. Ele, então se você não quer, então fique sem nenhum cargo. Eu falei, tá bom. E eu fiquei muito triste com isso. Fiquei 2 meses sem ir na igreja. E nesses 2 meses, irmãos, pensa num homem que eu acho que não foi nem murmuração.
eu acho que foi blasfêmia. Nesses 2 meses, eu olhava para o céu assim, céu azul, e olhava para o céu como se os meus olhos passassem do céu e eu olhasse no rosto do nosso Pai Celestial e eu falasse assim: Deus, então, agindo o Senhor, ninguém impede. Então quer dizer que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Só o meu pastor, então. Só aqui no Pinheirinho que o Senhor não consegue fazer as coisas. Porque eu tinha uma promessa. Quando eu cheguei em Curitiba, Deus usou uma missionária e disse que Ele tinha uma grande promessa comigo. A igreja do Pinheirinho ainda estava... Os cultos eram no estacionamento, onde era a cozinha, onde é a cozinha hoje. A missionária Paulinha, ela me chamou lá na frente, tirou o microfone, revelou a minha vida, falou que já era para mim estar morto, se eu sabia. Eu falei, sabia. Ela falou, sabe por que você não morreu? Eu falei, isso eu não sei. Ela disse, você só não morreu por causa das orações da tua mãe. E ela falou, igreja, vocês estão orando por esse jovem? E a igreja nem me conhecia, eu tinha acabado de chegar em Curitiba. E ela falou, olhem bem no rosto desse jovem, porque Deus vai usar ele nessa igreja para edificar a vida dos jovens. Deus vai usar ele como um canal de bênção na vida dos jovens. E era nítido que Deus estava falando ali, tinha uma promessa. E eu peguei aquela promessa. Quando o pastor me tirou da liderança dos jovens, o que aconteceu com essa promessa? Caiu por terra. E eu olhava para o céu e jogava na cara de Deus. Então, agindo o Senhor, ninguém impede. Só aqui, no Pinheirinho, que Deus impede, que o Senhor não consegue agir. Eu fiz isso algumas vezes, irmãos. Um dia eu estava muito triste, eu sentei no meio-fio na rua e olhei para o céu assim. Deus. Então, quer dizer que agindo Deus, ninguém impede. Só a igreja do Pinheirinho que impede as tuas promessas. Passou 2 meses dessas minhas blasfêmias e murmurações. Eu fui na igreja acho que 1 vez ou 2 só. Eu encontrei um amigo e o meu amigo perguntou para mim, você está bem, Leandro? Eu falei, mais ou menos. Você está indo na igreja? Eu falei, faz 2 meses que eu não vou. Ele falou para mim assim, olha, só vou dizer algo para você. O diabo quer esfriar a tua alma, esfriar o teu coração. Toma cuidado. E quando ele falou isso, na hora eu percebi que eu já estava morto espiritualmente. E eu reconheci, me arrependi ali do meu pecado e voltei para a igreja. O pastor veio falar comigo, pediu perdão para mim. Eu falei, eu te perdoo, está tudo tranquilo. Mas concorda comigo que não tem como eu não ficar triste? Daí ele falou, não, Leandro, mas fica tranquilo que não foi nada pessoal, você não cometeu nada. É que a gente queria mudar a liderança. Foi tranquilo. Daí até que me aliviou um pouco. Ele falou, não, você não fez nada de errado. Eu queria te levar para um outro departamento. Então, eu e o pastor ficamos bem, mas a promessa de Deus tinha caído por terra. Eu fiquei sem nenhum departamento. E o líder do evangelismo, eu não lembro o nome dele agora, ele me convidou para trabalhar com ele. E eu fui trabalhar de auxiliar do departamento de evangelismo. Fiquei 1 ano com ele. No outro ano, ele falou para o pastor Gessé me colocar no lugar dele, porque ele ia se mudar. O presbítero Antônio Nunes, o pessoal de Curitiba pode validar essa informação com o presbítero Antônio Nunes, ou até mesmo com o pastor da época. Daí o pastor aceitou e me colocou na liderança do evangelismo. Já tinha passado 1 ano, certo? E Deus abençoou a gente naquele ano ali, e o pastor Gessé, não atestei o nome do pastor agora, ele me renovou para o 3º ano na liderança do evangelismo. E nós fizemos um trabalho. Nós trouxemos o pastor Jorge Rabelo, de São Paulo. Isso foi no ano de 2006 ou 2007. Acho que 2006. O que aconteceu nesse trabalho? Deus derramou uma graça muito grande na minha vida. Eu estava com uma autoridade muito forte. Eu lembro que está gravado nos vídeos, no CD. Quem tem o CD pode ver. Eu mandava as pessoas endemoniadas vir junto comigo, ficar sentada no banco, porque depois do culto eu ia expulsar o demônio. E as pessoas queriam expulsar o demônio na hora do culto. Eu falei, não, agora ninguém vai expulsar o demônio. Eu falava, diabo, vem comigo. Daí a pessoa vinha andando atrás de mim. Eu falava, senta aqui.
Quando acabar o culto, eu vou vir aqui te expulsar. Isso está gravado em CD, irmãos. Isso não é conversinha, não. Deus, naqueles dias, Deus me deu muita autoridade. E Deus salvou 27 pessoas em 2 dias. 27 pessoas foram salvas. Nós contamos os batizados com o Espírito Santo até o número 57. Dali a gente não contou mais. Se eu não me engano, a irmã Lúcia, que está aqui nessa live, se eu não me engano, o filho dela foi batizado nesse dia, nesse final de semana. Se não foi, eu tenho certeza que a sobrinha dela, a Aninha, foi. Porque a Aninha contou para mim. Então já temos aqui, só aqui já temos testemunhas aqui do que eu estou falando. A mãe do Aguinaldo estava nesse dia, o Aguinaldo está aqui. Ela também falou em línguas aquela noite, irmão Aguinaldo. Ela foi lá para frente para receber batismo com o Espírito Santo e falou em línguas também. A minha tia, Tereza Aleixo. A gente parou de contar quando passou de 50 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Quando acabou o culto de domingo à noite, que o pastor deu a bênção apostólica, fazia uns 3 anos e meio que eu não tinha um diálogo aberto com Deus. Fazia 3 anos e meio que eu tinha olhado para o céu e falado assim, então agindo o Senhor, ninguém pede, só o meu pastor. Fazia 3 anos e meio que eu não escutava a voz de Deus nos meus ouvidos. Quando o pastor deu a bênção apostólica, eu escutei a voz de Deus novamente. Ele me disse, eu quero falar contigo. Eu falei, eis-me aqui, Senhor, estou te ouvindo. Ele falou, aonde você está, tem muita gente. Eu estava no altar. Eu olhei assim, tinha mesmo, bastante gente ali. Ele falou, tem muita gente onde você está. Eu olhei na bateria, eles já tinham colocado o pano por cima da bateria e não tinha ninguém lá. E eu fui lá do lado da bateria. Cheguei do lado da bateria, falei, Senhor, aqui não tem ninguém. Pode ser aqui? O Senhor Jesus me disse. O Pai Celestial me disse. Não era o Senhor Jesus. Eu sei que não era. A voz de Jesus é diferente. O Pai me disse assim, pode ser aqui. Eu falei, então pode falar que eu estou te ouvindo, Senhor. Ele disse assim, você está lembrado aquele dia que você olhou para o céu azul e você me disse que agindo eu, ninguém impede, só o teu pastor? Você está lembrado aquele dia que você sentou na beira do meio-fio e olhou para o céu e repetiu de novo isso? Irmãos, me deu um desespero, me deu uma vontade de correr, de abrir o chão e me entrar dentro dele, me deu uma vergonha, parecia que eu estava pelado, eu queria correr e eu sabia que não ia adiantar eu correr, porque não tem onde eu me esconder de Deus. E Deus foi me trazendo na memória todas as vezes que eu olhei para o céu e falei, então agindo o Senhor, ninguém impede, nenhum dos teus propósitos vai ser cancelado. Ele me trouxe a memória, todos eles. E eu fui pedir perdão para Deus, Deus falou, não fale nada, eu estou falando. Ainda mandou calar a boca. Eu falei, sim Senhor, né? E ele continuou falando, e eu ali pensando, Deus vai me matar. Não tem o que fazer, Deus vai me matar aqui e acabou. Né? E o Senhor me disse assim, preste atenção no que eu vou te falar agora. Eu falei, sim Senhor. Eu falei, eu não dependo nem de você, eu não dependo do teu pastor e nem de departamento de jovens para que eu cumpra tudo que eu tenho te prometido. O que eu prometi para você? Ele me perguntou. Eu falei, a promessa que eu tinha é que o Senhor ia me usar como bênção para os jovens. Eu já estava com medo, irmãos, eu não ia falar que não tinha nada a ver aquele culto com jovens, que agora eu estava no departamento de evangelismo, eu já estava com medo. Eu falei, vou ficar quieto, só vou responder o mínimo possível. Eu falei, Senhor, eu tinha uma promessa que o Senhor falou que ia me usar com os jovens dessa igreja. Né? E ele perguntou para mim, você prestou atenção? Quem foi que eu mais batizei com o Espírito Santo? Até então eu não tinha prestado atenção. Na hora eu estava olhando assim para a bateria, para a parede, eu voltei o rosto para a igreja. Quando eu voltei o rosto para a igreja, os jovens que foram batizados com o Espírito Santo ainda estavam ali. E eu vi, irmãos, as pessoas que mais foram batizadas com o Espírito Santo
foram os jovens da nossa igreja. Que eu sei, convicção, Tiago e a Aninha foram batizadas nesse trabalho. Mas tem mais jovens que foram batizados nesse trabalho. Deus falou para mim, eu não dependo do teu pastor, nem de você, e nem de departamento de jovem, nem de nenhum outro departamento, para que eu cumpra as promessas que eu faço para você. Você acha que eu fiz? Perdoa, Senhor. Isso não vai voltar a acontecer nunca mais. Meu coração não está aquecido como antigamente, está bem mais frio. Mas esse dia, meu irmão, é como se fosse hoje, ele dizendo para mim, eu não dependo do teu pastor e nem de nenhum departamento para eu cumprir as promessas que eu tenho te feito. Então, como que eu luto? Eu luto o bom combate firmado nas promessas que Deus me fez. Eu não tenho agenda para pregar, Deus não me usa da maneira que Ele falou que ia me usar. Até o verso 19. Até a palavra de Deus ter me preparado, me moldado e cumprir-se a profecia a meu respeito. Até lá, pode não acontecer. Mas quando chegar esse dia, meus irmãos, Ele diz, vocês estão querendo palavra de Deus, vocês querem poder de Deus, vou dar mais um texto poderoso para vocês. Eu acho que tá bom, né, irmãos? Vocês vão dormir muito cheio da glória de Deus. Olha só a palavra que Deus me deu e tem me dado todo esse tempo. Eu luto na palavra de Jesus, basta uma palavra dele para eu ser vencedor. Vou dar mais uma palavra poderosa para vocês. Guarde essas palavras, essa live está aí, depois vocês pegam para o caderno, anotam esse texto bíblico. Quando as coisas estão difíceis, o diabo fica falando para mim que Deus não vai cumprir das promessas dele, fala, diabo, vai sim, tem convicção que vai. Lembra daquele dia, Satanás, que eu fiquei blasfemando e Deus lá falou, viu, eu cumpri tudo que eu prometi, eu não dependo de departamento, eu não dependo do teu pastor, eu não dependo de ninguém. Para cumprir o que eu prometo, eu não preciso de ajuda. Não vem não, Satanás. Mas quando as coisas ficam difíceis, e o tempo vai passando, a gente vai perdendo os cabelos da cabeça, vai engordando, vai ficando com a coluna cheia de dor, vai ficando com menos força física, não consegue dormir direito, o medo vai batendo, a natureza humana vai tremendo. E Deus me deu essa palavra aqui. Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor me disse, tu és para mim Zorobabel. Meus irmãos, eu estou ficando doido aqui de tanta glória de Deus. Tu és para mim Zorobabel. Eu vou fazer abalar os céus e a terra. Destruirei os carros e os seus cavaleiros e os seus cavalos. Naquele dia, eu vou te levantar como um anel de selar e vou cumprir todas as promessas que eu te fiz. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia, Deus vai cumprir todas as promessas da minha vida e na sua, e agindo Deus ninguém impedirá. E eu tenho convicção, bem sei em quem eu tenho crido, que nenhuma das suas promessas vão cair por terra. Portanto, querido irmão, querida irmã, combate o bom combate firmado nas promessas que Ele te fez. Combate nas promessas, não fique olhando para o que está acontecendo, não olhe para a tua enfermidade, não olhe para o que
te expulsaram da igreja, te tiraram do departamento que você era líder. Deus não depende de nenhuma circunstância desfavoráveis para realizar um milagre na tua vida. Jesus esperou Lázaro morrer, ficar podre, foi lá e ressuscitou ele. Jesus não precisa de uma pessoa meia morta, pode estar morta de estar cheirando mal. Jesus vai lá e diz, sai para fora, porque ele é o autor da vida. Ninguém pode impedir quando Jesus quer agir. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A porta que Jesus fecha, ninguém pode abrir. Ele agindo na sua vida, meu irmão e minha irmã, você é mais do que vencedora. Você é mais do que vencedor. Eu revelei coisa para vocês aqui. Acho que é todo o tesouro que Deus me deu, de poder, de palavra, eu entreguei para vocês. Eu ia contar mais um testemunho, mas não vai dar. Já deu o nosso horário, agora é 1h da manhã. E que essa palavra, essa semente, fique bem plantada no coração de vocês. Cuidem dela, cuidem dessa semente, para que ela não morra. Eu peço a Ti, Senhor, que essa semente seja bem plantada no coração deles, e que eles venham cuidar dessa semente, combater o bom combate, firmado nas promessas e nos sonhos que o Senhor tem com eles, porque os Teus propósitos não podem ser frustrados por ninguém. Pai, dá a eles um bom final de semana. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho querido que nós oramos, em nome de Jesus, estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do amigo querido Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém.